Então, retomando aqui a nossa discussão sobre os poderes do Estado brasileiro, vamos falar agora do poder executivo. Beleza. O poder executivo, então, ele tem a normatização prevista no capítulo 2 da Constituição Federal, que está dividido aí nessas 5 seções expostas nesse slide, que eu demorei aqui para conseguir me engajar novamente no slide. Tive um pequeno problema técnico aqui nos segundos iniciais dessa aula. No âmbito da União, o poder executivo ele é exercido pelo presidente da República ou pela presidenta da República, auxiliado pelos ministros e ministras de Estado. No âmbito dos estados, do Distrito Federal, o poder executivo ele é exercido pelos governadores e pelas governadoras, que são auxiliados pelas secretárias e secretários. E no âmbito dos municípios, o poder executivo ele é exercido pelos prefeitos e prefeitas, auxiliados para tanto pelos secretários e secretárias municipais. O Brasil adota, como eu já falei, um sistema presidencialista, de modo que a eleição para presidente ou presidenta da República, ela ocorre a cada 4 anos, segundo o critério majoritário, de modo que a pessoa mais eleita, que a pessoa mais votada, caso atinja 50% mais um dos votos, é eleita já em primeiro turno, se não, as 2 pessoas mais votadas vão para o segundo turno e aquela que tiver um maior número de votos é eleito ou eleita. Para um mandato de 4 anos, permitida somente uma única reeleição. Podem se candidatar para esse cargo somente brasileiros natos com mais de 35 anos, ou seja, somente pessoas que possuem a nacionalidade brasileira como a primeira nacionalidade e que tenham mais de 35 anos de idade. Nessa projeção está um organograma já antigo da Presidência da República, que eu exibo apenas para vocês verem o conjunto grande de ministros e ministras que estão submetidos à autoridade presidencial direta. Do mesmo modo, no âmbito municipal, também há, em regra, um conjunto grande de secretários e secretárias submetidos à hierarquia administrativa da prefeitura, né, do prefeito ou da prefeita, do vice-prefeito ou da vice-prefeita. Esse é um exemplo aí do organograma estabelecido pela Lei Complementar 236 de 2010 do município de Taubaté, no Vale do Paraíba. E que eu uso só para ilustrar essa complexidade da estrutura administrativa do Poder Executivo. Quais são as atribuições da Presidência da República? O Presidente da República ou a Presidenta da República possui um conjunto grande, um conjunto significativo de atribuições pela forma como está estruturado o regime presidencialista brasileiro. O Poder Executivo é um poder bastante forte, né? Um poder que possui um conjunto grande de atribuições. Dentre elas, estão atribuições típicas da chefia de Estado, né, tipo manter relações com estados estrangeiros, celebrar tratados, declarar guerra e paz, né, nesses casos, autorizado pelo Congresso Nacional. O Congresso também atua na eventual promulgação interna dos tratados. O presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas, de modo que as Forças Armadas se submetem ao comando do presidente da República. Compete ao presidente também, ou à presidenta, nomear ministros e ministras, nomear o advogado-geral da União, ou a advogada-geral da União. É o presidente quem exerce a direção superior da administração pública federal, e como tal, ele está
situado na cúpula da hierarquia da administração pública federal. Além dessas atribuições típicas do Poder Executivo, como eu já disse, no caso brasileiro, o presidente também participa muito ativamente do processo legislativo. A presidência da República participa ativamente do processo legislativo, havendo um conjunto de leis cuja proposição é de competência exclusiva do presidente, havendo o poder de veto e a sanção como poderes típicos do executivo. Um outro poder legislativo muito importante que o executivo tem no Brasil é o poder de editar medidas provisórias, as chamadas MP. As medidas provisórias estão previstas na Constituição para serem editadas atendidos dois critérios, que é urgência e relevância. São atos exclusivos do executivo, unilaterais, portanto, num primeiro momento, que possuem força de lei, que possuem efeitos vinculantes desde a sua edição, como se leis fossem. E esses atos unilaterais do executivo são posteriormente apreciados pelo Congresso Nacional, que pode converter em lei a medida provisória ou negar validade para a medida provisória. Até a apreciação do Congresso Nacional, a medida provisória vale com força de lei, como se lei fosse, embora não o seja. Então é um ato muito poderoso, que é, pela dinâmica de funções estabelecida pela Constituição brasileira, atribuído ao presidente da República, atribuído à presidência da República. Um ato típico de produção legislativa. Então percebam, a presidência ela não realiza só atos típicos executivos, mas ela realiza alguns atos tipicamente legislativos também. E ela realiza alguns atos típicos de jurisdição, de julgamento, como, por exemplo, a concessão do indulto e da graça, que são formas de extinção da pena. O indulto, muito mais famoso, né, de que é exemplo o indulto natalino, extingue pena de uma coletividade de pessoas, enquanto a graça, né, esse instituto, pode levar à extinção da pena individualizado. Mas a graça é um instituto que não tem sido utilizado na política brasileira sob vigência da Constituição de 88. Então, a presidência exerce também funções típicas de juiz, típicas de julgamento, relativas à extinção de penas criminais. Por isso se diz que o Poder Executivo brasileiro, ele governa e administra, que são funções típicas do Executivo, mas ele também, de modo atípico, exerce competências legislativas e exerce competências judiciais. De modo que, de modo atípico, de forma atípica, o Executivo também legisla e também julga. O entrelaçamento entre Executivo, Legislativo e Judiciário se dá de diversas formas, como a gente viu. O Executivo participa ativamente do processo legislativo. E o Executivo também é responsável por indicar os integrantes da cúpula do Judiciário, conforme a gente vai ver nos próximos slides. O Judiciário, por sua vez, ele está discutido lá no capítulo 3 do título 4 da Constituição Federal de 88. E esse capítulo 3 está dividido em 8 seções.
Esse é um organograma que eu montei para vocês terem uma ideia da complexidade e das ramificações que o judiciário brasileiro possui. Existem diferentes braços do Poder Judiciário brasileiro responsáveis pelo julgamento de diferentes tipos de ações. O judiciário está vinculado a priori à função, ao que é chamado de função jurisdicional. O que é a função jurisdicional? É o julgamento dos conflitos interpessoais, aplicando a lei ao caso concreto e produzindo o que se chama de coisa julgada, que é a decisão judicial da qual não caiba mais recurso. Essa é, em síntese, a atribuição principal do judiciário: julgar os conflitos, produzindo, né, uma decisão que não pode mais ser combatida no âmbito judiciário, produzindo a chamada coisa julgada. A Constituição organizou o exercício da função jurisdicional criando justiças especializadas para julgar temas específicos. Por exemplo, a Justiça do Trabalho, ela julga, entre outras coisas, né, ou ela julga principalmente as chamadas relações de trabalho. A Justiça Militar julga principalmente crimes militares. A Justiça Eleitoral atua no âmbito dos procedimentos eleitorais, né, que inclui os crimes eleitorais também. Então, há uma série de ramos especializados da justiça, além da justiça comum, que existe em âmbito estadual e em âmbito federal. O judiciário brasileiro está organizado também conforme uma estrutura hierárquica, de modo que, em regra, os processos são julgados pelo que se chama de primeira instância, ou pelo que se chama de um órgão jurisdicional de primeira instância. As decisões desses órgãos estão, em regra, submetidas à possibilidade de recurso e estão submetidas à possibilidade de revisão por um órgão jurisdicional de segunda instância, um órgão de hierarquia superior dentro da organização do judiciário. E, dentro da organização do judiciário, o órgão de mais alta hierarquia é o STF, o Supremo Tribunal Federal, o órgão de cúpula do judiciário brasileiro. No comparativo com outros poderes judiciários de outras sociedades, dá para se dizer que o judiciário brasileiro ele possui um conjunto importante de atribuições e de poderes que estão relacionados, entre outras razões, ao estabelecimento pela Constituição de 88 do que se chama de princípio da inafastabilidade da jurisdição, que é um direito que todo cidadão e cidadã tem, e toda pessoa humana tem, em relação ao Estado brasileiro, de ajuizar uma ação visando se proteger de lesão ou ameaça a direito. De modo que não existe tema a priori afastado da possibilidade de atuação do judiciário brasileiro. Outras sociedades estabeleceram que alguns temas não são passíveis de revisão judicial. Por exemplo, a sociedade francesa
estabeleceu que um conjunto grande de temas são de decisão exclusiva do Executivo, não cabendo recurso ao Judiciário, não cabendo impugnação judicial de certos tipos de decisão administrativa. No Brasil, não. A priori, qualquer decisão estatal pode ser impugnada judicialmente. Isso transforma os juízes e as juízas e o judiciário num poder muito forte no Brasil e transforma o STF, como órgão de cúpula do judiciário brasileiro, num órgão poderosíssimo que pode, a priori, rever qualquer decisão política tomada pelo Estado brasileiro, porque qualquer decisão está sujeita à jurisdição estatal. O judiciário, além de julgar, ele também, a literatura considera que o judiciário cria direitos e deveres, que o judiciário inova na ordem jurídica por meio dos regimentos internos dos seus tribunais superiores. E o judiciário também, ele é responsável por exercer todos os atos administrativos vinculados à manutenção da sua estrutura. O judiciário realiza os seus próprios concursos, o judiciário realiza suas próprias licitações, exercendo também funções administrativas. Tal como ocorre com os outros poderes, o judiciário, além de julgar, ele também legisla, ou a literatura considera que ele produz atos normativos inovadores, e o judiciário também administra, né, no que tange a sua atuação como administração pública. O órgão de cúpula do judiciário, eu já disse, é o Supremo Tribunal Federal. O STF é composto por 11 ministros, que têm que ser brasileiros natos. Esses ministros são indicados pela Presidência da República, e essa indicação é aprovada pelo Senado Federal após uma sabatina, de modo que Executivo e Legislativo atuam na composição da cúpula do Judiciário, né, o que é uma previsão existente em tese para garantir essa harmonia entre os poderes. E o STF possui um conjunto grande de atribuições, dentre as quais a sua atribuição principal é vinculada à guarda da Constituição Federal de 88. O STF é o intérprete jurisdicional da Constituição Federal de 88. Além de falar do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, a Constituição de 88 tem um capítulo novo em relação às constituições brasileiras anteriores, que versa sobre o que a Constituição de 88 chama de funções essenciais à justiça, que são o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia Privada e a Defensoria Pública. Dada a importância dessas instituições para o exercício da função jurisdicional do Estado e dada a autonomia dessas instituições em relação ao judiciário, foi criado um capítulo específico da Constituição para tratar esse tema dentro do título da Organização dos Poderes, e esse capítulo estabelece as regras básicas para a regulamentação dessas instituições, que são instituições importantes para a sociedade brasileira e para a vida política contemporânea. A Defensoria Pública, por exemplo, é responsável pela defesa jurídica das pessoas necessitadas. Né? Caso vocês não tenham recursos para arcar com advogado ou advogada e precisem ajuizar uma ação para evitar uma lesão a direitos ou para buscar um ressarcimento, é a Defensoria Pública que atuará prestando assistência jurídica para a pessoa nessa situação. O Ministério Público, por sua vez, tem um conjunto grande de atribuições definidas pela Constituição. Dentre elas, o Ministério Público atua
como órgão de acusação no âmbito do processo criminal, né? O Ministério Público é o órgão acusador no âmbito do processo criminal, e o Ministério Público atua também na defesa dos chamados direitos e interesses difusos e coletivos, dentre os quais estão, por exemplo, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É o Ministério Público, em regra, né, que atua no Brasil nesses casos de defesa do direito ao meio ambiente equilibrado. Tranquilo, pessoal? É isso que eu tinha para falar aqui para vocês hoje. Eu vou interromper agora a gravação